Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Olha só, passando aqui para desejar a você um ótimo programa, dando a você as boas-vindas. Nós estamos iniciando neste exato momento o nosso programa Rota Bíblica. E eu quero agradecer muito a Deus por sua vida, agradecer a Deus por sua audiência, você que participa, você que curte, você que compartilha, você que comenta e, mais importante, você que ora, que intercede por este projeto bíblico que é o Rota Bíblica. Eu sou o pastor Antônio Lima, sou professor de teologia e a gente vai aqui discorrer um pouco mais, nós que estamos estudando tudo sobre o Evangelho de Mateus. Desta vez, nós estudaremos sobre o começo do ministério de Jesus na Galileia. E você já sabe, se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Você já sabe que é o Rádio Nossa Voz RR. Você estou dando aqui uma olhada na nossa colinha. Rádio Nossa Voz RR. Se inscreva e ative aquele sininho de notificação, porque além deste, existem dezenas de outros programas voltados para todas as faixas etárias. Então você tem programa para criança, para jovem, senhor, senhora e, claro, aqueles que amam o estudo sistemático da Bíblia, você já sabe, é só aqui olhar o nosso programa Rota Bíblica. Então, sem mais delongas, quero pedir a você que você pegue a sua Bíblia. Você precisa estar com a sua Bíblia aberta também, claro, é o momento de nós estudarmos e estudaremos nos meses de janeiro, fevereiro e março, nós estudaremos o Evangelho de Mateus, aqui versículo por versículo, capítulo por capítulo, assunto por assunto, e o interessante é que no final nós certamente já teremos crescido na graça e no conhecimento. Então hoje o nosso estudo bíblico vai começar do versículo 12 do capítulo 4 e vai até o versículo 17. São poucos versículos que a gente vai estudar agora exatamente sobre o começo do ministério na Galileia. Esse título que eu estou dizendo, o começo do ministério na Galileia, você encontra na Bíblia na versão Nova Almeida Atualizada. Então, eu vou usar a leitura agora da Nova Almeida Atualizada e você vai aqui aprendendo comigo e eu aprendendo com você aí do outro lado. Pastor, onde é que eu consigo então arrumar uma Bíblia dessa daqui? Muito fácil. Você vai na nossa livraria Café com Missões e você vai encontrar várias Bíblias de comentários exatamente com essa tradução. Procura o pessoal da livraria e diz assim, olha, eu quero uma Bíblia NAA, que é Nova Almeida Atualizada, ok? Quero aqui mandar uma saudação toda especial para o nosso querido pastor Isamar Pessoa Ramalho, diretor, presidente nacional da AD Brasil, e também mandar uma saudação toda especial para o nosso querido pastor Isaac, ele que é o vice-presidente nacional da AD Brasil. Então nós vamos agora estudar a Bíblia Sagrada, e eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 14. Ao versículo 17. Começa assim, pessoal. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia. Observa, interessante aqui, porque aqui o interessante e chama a nossa atenção porque Jesus ouviu que João tinha sido preso. Agora imagina, esse João, inclusive nós tivemos um programa anterior falando sobre João, a pessoa de João Batista. João Batista, aquele que foi enviado por Deus, aquele que era o ungido de Deus, o maior profeta entre todas as gentes. O próprio Jesus garantiu que não existe ninguém maior que João. E observa que esse João ele foi parar numa prisão. E, segundo historiadores, ele passou 1 ano preso e ele só saiu daquela prisão para ser decapitado num jogo, numa trama de Herodias. E esse João agora estava preso, e ele preso por ordem do rei Herodes, e Jesus, ouvindo que ele havia sido preso, Jesus então volta para a Galileia.
essa intenção de Jesus voltar para a Galileia, parece que ele deixou por algum momento ali porque a situação estava meio que, nós usamos a expressão, meio que inflamada. Então Jesus volta para a Galileia. E quando ele volta para a Galileia, o versículo 14, nós entendemos pelo versículo 13 que ele, quando volta para a Galileia, ele vai diretamente para a cidade de Nazaré. Na cidade de Nazaré, o evangelista Lucas, depois a gente vai, claro, comentar isso numa outra passagem bíblica, em um outro programa, quando estivermos falando sobre Lucas, mas Lucas, ele relata que Jesus foi em um sábado numa sinagoga em Nazaré, e ele então foi convidado para fazer a leitura da Torá. E quando ele abriu o pergaminho, ele leu o texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E Jesus continua a leitura, e no final Jesus então olha para a multidão, para as pessoas que estavam sentadas. Ele diz assim: hoje se cumpriu esta profecia. Então os moradores de Nazaré, sabendo quem era Jesus, a pessoa humana de Jesus, quem era sua família, quem fazia parte, quem era seu pai, quem era sua mãe, aquele povo tentou então agarrar Jesus e tentou assassiná-lo. E nesse momento Jesus deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. Só que esse incidente de ele praticamente ter sido expulso da sua cidade, Nazaré, era justamente um cumprimento da Bíblia Sagrada também, porque o ministério deveria começar não em Nazaré, deveria começar exatamente lá na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, por mais que fosse uma cidade pequena geograficamente falando, mas era uma cidade muito importante, porque ela estava localizada às margens do Mar da Galileia. E ali era um posto onde o governo romano então coletava os seus impostos. Para isso, ali tinha um comandante militar que tomava de conta, que de hora em quando a gente encontra na Bíblia falando sobre o centurião. Então o centurião era um comandante militar que tinha ali então sob as suas ordens um regimento militar para poder controlar qualquer situação, foco de resistência, foco de rebeldia ou coisa parecida. Então era uma cidade ali às margens da Galileia, uma cidade altamente povoada por pessoas que não pertenciam à nação de Israel. Inclusive essa região aqui era uma região totalmente tomada por pessoas de outras nacionalidades. E foi para esse lugar que Jesus então se dirigiu, e a Bíblia diz que ele foi para a região de Naftali e Zebulon. Lá no livro de Josué, a gente encontra a descrição que quando Josué ele conquistou a terra, ele dividiu a terra entre as 12 tribos, e caiu por sorte então que Naftali e Zebulon ficassem muito próximos. Então você tem o Mar da Galileia, as margens do Mar da Galileia eram as terras então de Naftali e Zebulon, e seguindo para o Mar Mediterrâneo, faziam então limites com as terras de Asser, que era outro filho de Jacó. E logo depois já se encontrava o Mar Mediterrâneo. Lá, o antigo profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ele profetizou que ali o povo veria uma luz raiar. Passaram-se 300 anos, e nesses 300 anos alguém disse assim, que Deus enviaria então o Elias, e esse Elias traria então uma mensagem, mas disse: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Estou falando do profeta Malaquias no capítulo 4. Então, a Bíblia deixa bem claro assim: isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu já falei no programa passado, mas repito aqui novamente, pessoal, a Galileia não era um lugar ideal para alguém pregar a mensagem
para os seus ouvintes. O lugar ideal aonde fervilhava o sentimento religioso era na Judéia, mais especificamente na cidade de Jerusalém. Ali estavam os grandes líderes religiosos. Jerusalém era a vitrine da religião. Jerusalém, se você andasse nas ruas de Jerusalém no tempo de Jesus, você facilmente encontraria grupo de pessoas ali orando em pé nas praças, dando esmolas. Jerusalém era, não é, a identidade religiosa, o templo ali estava. Mas Jesus deixou o templo, deixou a vitrine da religião e foi para um lugar, pessoal, que não havia um sentimento de que ali existia alguma coisa boa. Inclusive, um dos seguidores de Jesus, um dos apóstolos, quando alguém disse a ele que Jesus era de Nazaré, ele até perguntou: vem alguma coisa boa lá de Nazaré? Porque era um lugar praticamente paganizado. Por isso que o versículo 15 diz: Galileia dos gentios. Se você fosse mais ao norte, já estava a Síria. Se você fosse mais para o leste, você encontraria ali, então, as 10 cidades chamadas de Decápolis. Essas 10 cidades, todas elas eram cidades pagãs. Ali adoravam vários deuses, eles eram politeístas. Ali em Decápolis, que hoje é a Transjordânia, ali ninguém tinha um conhecimento ali voltado para as Sagradas Escrituras. Subindo mais ali, saindo do Mar da Galileia e seguindo em direção ao Lago de Merom, que é ao norte ali da onde Jesus estava, existia também uma cidade chamada Cesareia de Filipe, que a gente até encontra. Por que era Cesareia? Era uma cidade dedicada ao César. Então, foi naquela região onde Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas imaginavam dele. Depois das respostas dadas, Jesus perguntou aos seus discípulos: então, e vocês, para vocês, quem que eu sou? Foi exatamente nessa região, uma região que não era o lugar de revelação. Agora, interessante é que o nosso Deus, ele não está restrito a lugar, ele não está restrito a circunstância. O nosso Deus, ele é perfeito, ele age onde ele quiser. Afinal de contas, ele é Deus e, agindo ele, quem impedirá? Então, essa Galileia dos gentios, povoada por várias nações, é exatamente nesse lugar que o Rei dos Reis, que Deus vai descer e vai visitar. Sabe o que eu comparo isso aqui? Comparo com o capítulo 11 de Gênesis, quando todos falavam a mesma língua. Então, ali o Senhor desceu para confundir as línguas, para que o povo pudesse se espalhar, para que o povo pudesse povoar a terra. E agora, passaram-se milhares e milhares de anos, agora o Rei dos céus, o esplendor da glória de Deus, visita um aglomerado de pessoas que falam várias línguas, e agora ele não vai ali para espalhar, ele vai ali para juntar esse povo. E Jesus começa então a pregar para esse povo, e ele não escolhe para quem ele iria pregar. Ele não escolhe. Como eu disse, eu vou enfatizar sempre ao longo do Evangelho de Mateus que o melhor lugar, humanamente falando, o melhor lugar para iniciar o ministério era em Jerusalém. O melhor lugar para ter visibilidade ministerial era Jerusalém. O melhor lugar para ter destaque no meio da sociedade religiosa e política era Jerusalém. Mas o grande missionário chamado Jesus, ele não estava em busca de holofotes, ele não estava em busca de status, ele não estava em busca de grandeza, ele estava em busca de um bem mais precioso que ele possui, que é a minha vida, que é a sua vida. Ele então, alguém pensou, para a Judéia eu vou porque lá eu sei que Deus vai falar, mas na Galileia dificilmente Deus vai falar. Deus fala aonde está o templo, porque ali estavam os sacrifícios. Deus fala lá onde estão os sacerdotes, porque os sacerdotes carregavam no peito aqui, principalmente o sumo sacerdote carregava no peito aqui 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Então, quando esse sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele levava a representação do povo para Deus, mas quando ele saía do Santo dos Santos e ele estava diante do povo, ele representava
falava Deus. Então, o melhor lugar para ouvir Deus falar era em Jerusalém. Mas o povo esperando Deus falar em Jerusalém, e Deus estava indo pessoalmente para Galiléia, o lugar improvável. Por isso que eu amo esse meu Deus, esse nosso Deus, porque ele é o Deus dos improváveis. Ele é o Deus dos rejeitados. Lembra de Jefté, que foi mandado embora sem direito a nada da herança de seu pai, e daqui a pouco ele voltou como líder. Imaginemos, lembremos-nos neste exato momento de Davi, que foi o esquecido. Outros nomes estavam ali, e quando Samuel pergunta, acabaram-se os mancebos? Aí o pai diz, tem um mais jovem, mas ele está lá no pasto, cuidando de ovelhas. E eu acho interessante essa situação, porque Deus tem um negócio muito top com aquele que é a última opção. Poxa, eu procurei tanta gente, não consegui, só encontrei em você. E aí, nesse momento, é que eu e você entramos em cena. Diante do versículo, agora o versículo 16, continuando, diz assim: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A Bíblia Viva, nesse versículo 16, vou ler agora na tradução da Bíblia Viva, diz assim: o povo que estava andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Olha que top! Na linguagem de hoje, que é a nova tradução na linguagem de hoje, o versículo 16 diz assim: o povo que vive na escuridão verá uma grande luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. O Evangelho, ele traz luz. O Evangelho, ele traz liberdade. Agora é interessante, Jesus não mandou nenhum apóstolo naquele momento. Poderia ter mandado alguém, ele poderia ter enviado algum profeta até aquele lugar. Deus poderia ter enviado alguém para ir ali e pregar. Agora lembremos-nos, a gente estudou aqui, não é, em algum programa passado, que João Batista ele iniciou o seu ministério na Judéia, mas não foi na capital Jerusalém. Ele começou no deserto da Judéia, que fica ao sul de Israel, já na divisa ali com o deserto do Sinai, que logo depois se liga ao Egito. Então João Batista começa o seu ministério no sul, e naquele sul ele vai impactar as pessoas. Mas quando Jesus vai iniciar o seu ministério, que é do capítulo 4, versículo 12 ao versículo 17, ele não fica no sul, ele vai para o norte. São lados opostos. O que eu acho top é que Jesus não estava ali para se aproveitar. João Batista está preso, agora é o momento de eu brilhar. João Batista saiu de cena, agora é o momento de eu aparecer. Quando Jesus poderia então iniciar o seu ministério ali em cima do fundamento de João Batista, ele então vai para o sentido contrário, vai para o extremo norte, para o lugar mais rejeitado, para o lugar menos desenvolvido, para o lugar menos visibilizado. Então ele vai para onde? Ele vai para o lugar que era o lugar de ostracismo, mas é lá que Deus vai fazer um grande milagre, é lá que Deus vai descer nas águas, é lá que ele vai acalmar o mar, é lá que ele vai escolher os seus apóstolos, é lá que ele vai fazer com que os peixes ouçam a sua voz, e é lá que ele vai também mostrar para todas as pessoas que estavam ao seu redor que ele tem poder, que ele tem domínio sobre os demônios. Então, nesse momento, ele diz: olha, os que vivem ali na escuridão da sombra da morte verá uma luz forte. Por que uma luz forte? Porque Jesus não é fraco. Jesus é um Deus forte. Lembra de 1 Coríntios que diz: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. O nosso Deus é o mais forte, é o mais temível, é o maior de todos. Tem um hino do Cícero Nogueira que diz que ele é maior que as lutas que sentes, maior que as dores da alma, maior que o império da morte. Ele é maior que tudo, bem maior que tudo. Esse aí é Jesus de Nazaré. Agora, quando ele chega naquela região, como eu disse, tomada por pessoas de outras nações. Lembremos-nos lá atrás no Antigo Testamento que com o pecado de Salomão e com a falta de administração de Roboão, as 12 tribos se dividiram.
E quando essas 12 tribos se dividiram, 2 tribos apenas, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, se mantiveram fiéis, leais à família de Davi, formaram então ali o chamado Reino do Sul, sendo Jerusalém a capital e ficando então Judá e Benjamim formando um reino, o Reino do Sul, aonde era governado pela família real de Davi. No outro extremo, lá estavam as 10 tribos, lideradas por Jeroboão, filho de Nebate, o primeiro rei das 10 tribos, que também era conhecido esse reino como Reino do Norte. Bem, foi um reino muito irregular, muito idólatra, muito pecador. Não houve, acho que com raras exceções, não me foge a memória, apenas Jeú foi alguém que se dispôs a fazer algo para Deus, mas depois também não fez lá muitas coisas. Mas na grande maioria, esses monarcas do Reino do Norte eram grandes pecadores. Inclusive quando Deus queria mensurar e fazer com que as pessoas entendessem a gravidade do pecado de certa pessoa que estava reinando sobre as 10 tribos, dizia assim: ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Amigo, quem andava nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, não valia uma cibalena. Era alguém mesmo assim deplorável. Então essas 10 tribos nunca se firmaram diante de Deus. Resultado, no ano de 722 a.C., a Assíria, liderada por Sargão II, ela então invadiu ali o Reino do Norte, destruiu, ganhou a batalha, travou uma batalha e venceu a batalha. E resultado, o rei da Síria juntou todos os moradores dessas 10 tribos e distribuiu no mundo todo. Nessa distribuição foi gente para a África, lá para a África Austral, na Etiópia, foi gente para a Índia, pessoal foi espalhado para a Índia, gente foi para outras partes da Europa, e esse povo se espalhou. E o que Sargão II fez? Ele então trouxe gente de todas as regiões do planeta, conhecidas naquela época, e trouxe para que eles morassem nas terras de Israel. Aí qual era a ideia? Era destruir a identidade de Israel. Pois esse tempo aí, pessoal, passou 722 anos antes de Cristo, isso aconteceu. Então, 722 anos depois, Jesus vai nesse lugar que corresponde ao Reino do Norte. E é exatamente nesse lugar onde pessoas de todas as regiões vieram, pessoas da Índia, vieram pessoas da África, vieram pessoas da Europa, vieram pessoas de várias regiões do mundo, foram trazidas para colonizarem a terra de Israel. E lá elas ficaram. Lá elas ficaram por muito tempo. Pra você ter uma ideia, essas terras elas só foram ocupadas pelos filhos de Israel em 1948. É por isso que você vê essa confusão toda acontecendo aí. Não é outra coisa, justamente por conta desse pecado aqui das 10 tribos. Mas Jesus, 722 anos depois, vai exatamente lá nesse lugar, aonde o povo se afastou dele, quase um milênio antes o povo se afastou dele. Depois eu vou lá agora. É por isso que quando ele entra na cidade de Jericó e alguém diz assim: mas por que ele está na casa de Zaqueu? E ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Exatamente isso que ele fez. Quando ele chega na Galileia, o lugar desprezado por todos, o lugar que poucas pessoas ali professavam a fé no Senhor de maneira correta, porque ficaram umas misturas horríveis ali de religiões. E agora, quando ele chega, a mensagem que Jesus prega está no versículo 17, diz assim: olha, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Isso é na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Já na Nova Almeida Atualizada, diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Na Bíblia Viva, a tradução Bíblia Viva, o versículo 17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: deixem o pecado e voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está
próximo. Observa neste exato momento o que é o arrependam-se. Qual é o significado desse arrependimento? A Bíblia Viva, ela já traz essa resposta. Arrepender é deixar o pecado e voltar-se para Deus. Observa, é como se eu estivesse indo nessa direção, longe de Deus, e eu deixo o meu pecado aqui, e ao invés de eu continuar, eu faço o caminho inverso, eu estou voltando para Deus. Arrependimento é exatamente isso. O que Jesus pregava para aquele povo, Jesus não disse assim, você que é judeu, você que é sírio, você que é fenício, você que é tírio, você que é babilônico, Não, ele disse arrependam, a mensagem era para todos. A mensagem de Jesus não era baseada, digamos assim, eu vou te dar algo bom. Não. Jesus não estava prometendo ali coisas enormes. O que ele estava prometendo ali era, se você voltasse para Deus, você tem a vida eterna. A mensagem de Jesus era mensagem objetiva, era mensagem simples, era uma mensagem poderosa, era uma mensagem assertiva, mas também era uma mensagem empática. O que falta para nós, eu e você que estamos aqui ouvindo este programa, me assistindo agora, é a gente seguir Jesus. Sendo pregadores da simplicidade, sendo pregadores da objetividade. Lembra aqui das palavras do querido pastor José Carlos, aí da região nordeste do Brasil. Ele fala, para que esmerilar o hino? E eu digo assim, para que esmerilizar? Esqueci. Por que você vai fazer isso com esmerilar a mensagem? Não, prega a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quero fazer um convite para você. Sigamos o exemplo de Jesus. Quero fazer um convite a você. Iniciemos o trabalho aonde ninguém quer ir. Que nós nos coloquemos à disposição de ir àqueles lugares que não são chamativos, que o púlpito não é grande, que a igreja não é grande, mas que você vai e faz um grande trabalho. Nos coloquemos à disposição. Chegue lá com seu pastor, chegue lá com o nosso querido pastor presidente, que é um pastor missionário, que é um pastor visionário. Deus deu uma grande visão ao nosso querido pastor presidente. Por que você não vai lá e assim, pastor, estou aqui à disposição, meu pastor? E aí o nosso pastor vai direcionar você vai lá no Instituto Assembleiano, procurar a missionária Sueli, procure lá a missionária Cirlândia, procure a missionária Esther, procure o evangelista Jackson, diga, olha, eu quero me inscrever no curso preparatório de obreiros, porque 2025 quero me preparar mais, e aonde o Senhor me enviar, eu irei e não vou temer, porque nos lugares improváveis de Israel foram os lugares que Jesus foi. Então, nos lugares improváveis da minha nação é onde eu quero ir, levando a mensagem e dizendo, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você e toda a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, um forte abraço.